Olá, irmãos e amigos, estamos mais uma vez nos juntando a vocês para juntos estudarmos a palavra do nosso Criador. Hoje nós estamos trazendo para vocês um assunto muito maravilhoso, que é sobre os dons espirituais dados para edificação daqueles que creem, daqueles que obedecem, daqueles que querem habitar nas mansões celestiais. Precisam estar edificados pelo poder do Espírito Imaculado do Pai, assim, enriquecido com seus dons espirituais. Quero, antes de começarmos o estudo, pedir a vocês que estão ao alcance do nosso áudio, nos ajudar dando o seu like, compartilhando nossa mensagem com outros, para que possamos alcançar mais vidas. Nosso propósito aqui não é arrecadar fundos financeiros, mas arrecadar fundos para os céus, que são vidas resgatada, regenerada pelo poder do Altíssimo. Quero saudar a todos com a paz, que o Eterno abençoe a todos, seja no coração de todos, que a bênção do Criador esteja derramada em cada vida que está conectado conosco, e os que não puderem estar, que alcancem a mesma bênção que vocês, que todos nós. Hoje nós iremos falar sobre esse assunto importante, sobre os dons espirituais. Segundo as Escrituras, nós precisamos saber a quem seria dado os dons espirituais. Porque vemos hoje pessoas de todas as religiões, de todos os lugares, alardeando serem cheios do Espírito. E aí manifestam dons, falam línguas, têm visões, profetizam, ostentam curas e milagres. E são dons do Espírito. E nós queremos saber, dentro da Escritura, realmente a quem é dado esses dons espirituais, segundo as Escrituras, segundo a palavra do nosso Pai Celestial. Então, eu quero convidar vocês, nesse momento, a ler a palavra da Bíblia comigo, e ao Hana, que é João, capítulo 7, versos 38 e 39. Esse texto, Yahushua, o Mashiach, ele está num diálogo com seus talmidim e as pessoas que o cercavam. E aqui no verso 37, quando ele estava ali no meio dos Yaldins, ele faz uma pergunta, no caso até um apelo. Quem tem sede, vem a mim beber. Eles estavam numa festa, né? E a festa do Pêssach, que nós chamamos de Páscoa. E no dia da festa, ele levantou na multidão e fez um apelo ali. Ele perguntou, quem tem sede? Aí ele convida, vem a mim e beba. Então nós estamos aqui vendo que o convite aqui era para quem tinha sede. Sede de receber o Espírito, sede de salvação, sede de vida eterna. E aqui no verso 38, vamos ler, diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Verso 39 diz: e isso ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Yahushua ainda não tinha sido entronizado. Shaul, o emissário do Eterno, diz que fomos selados pelo Espírito Imaculado para o dia da redenção. Quer dizer, todos os salvos, todas as pessoas que creem em Yahushua, o Mashiach, e creem em o Eterno para a salvação de sua alma, eles têm por obrigação receber em si o selo do Espírito Imaculado, serem selados para o dia da redenção. Então nós temos aqui no capítulo 4 de Efésios capítulo 4, verso 30, ele diz para nós o seguinte: e não entristeçam o Ruach HaKodesh do Eterno, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha, o Ruach HaKodesh aqui do Eterno é o Espírito Imaculado, aqueles que vão receber aqueles que nele crê. Então vimos que esse Espírito, conforme o texto anterior, nos dias dali que o Mashiach estava junto aos seus emissários, seus talmudins, ele não tinha sido dado a ele esse Espírito. Por quê? Porque Yahushua, o Mashiach, ainda não tinha sido entronizado, né? Ele só podia ser derramado no seio da igreja quando o Mashiach realizasse a obra de redenção e as ressurreições fossem entronizadas nas mansões celestiais. Aí é que ele enviaria o Espírito Imaculado na vida da congregação, daquele rote, daquela igreja, para revestir, para edificar a fé daqueles que tinham fé nele, para fortalecê-los para a batalha espiritual que tinham a travar,
pois eles estavam sendo encaminhados para o mundo, para levar as boas novas de salvação a todas as criaturas. Então, aqui o Shaul está recomendando para que a congregação, a igreja ali de Éfeso, não entristecesse, né, o Ruach HaKodesh do Eterno, porque nesse Espírito vocês foram selados para o dia da redenção. Quer dizer, não vai ninguém ser salvo, ninguém vai ser remido se não tiver o selo do Ruach HaKodesh. Mas como é que fica hoje? Alguém pergunta, mas pastor, como fica hoje? Tem pessoas aí que não falam língua, que não têm visões, não profetizam, e essas pessoas não vão ser salvas? Sim, vão, porque o falar língua, profetizar, isso não é sinal de que tenha o selo do Ruach HaKodesh consigo, não. Isso daí não é o selo de termos o Ruach, selado pelo Ruach do Eterno, em nós é obediência, é ser guiado em toda a verdade. Conforme nós lemos lá, em João capítulo 16, versículo 13, lá diz que o Espírito da verdade, ao vir até nós, na congregação do indivíduo, ele nos guiará em toda a verdade. Então é o selo do Espírito da HaKodesh, o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade. E essa verdade é a que nos liberta. E Giovanna 8:32, ela que nos liberta. Né? Pois é, por causa disso, conhecer a verdade nos libertará. E ela também nos planifica, essa verdade, né? Nos torna agradável ao Eterno. E Giovanna capítulo 17, versículo 17 diz, planifica-os na verdade, que a tua palavra é a verdade. Então nós vemos que a verdade, que a palavra está ligada ao Ruach HaKodesh, que é o Espírito da verdade. E este selo é chamado de imersão ou batismo. Né? Então, quando nós somos selados com o Espírito Imaculado do Pai, nós somos batizados com o Espírito Eterno. Né? Aí está em Atos 1, versículo 5, que diz, porque na verdade Giovanna, o imersor, imergia as pessoas nas águas, mas daqui a poucos dias vocês serão emergidos no Ruach HaKodesh. Olha, porque eles ainda não eram batizados ainda no Ruach HaKodesh, porque o Mashiach ainda não tinha sido entronizado nos céus. E eles também não podiam pregar ali as boas novas, por uma seguinte razão. Porque em Atos, capítulo 1, versículo 8, o Mashiach falou que eles precisariam receber o poder do Ruach HaKodesh, que era sobre ele, para serem suas testemunhas. E pregar as boas novas, testemunhar do Mashiach. E você vê que os emissários, os talmidim do Mashiach, são os discípulos, eles ali só saíram para pregar as boas novas, conforme ele deu ordem ali, em Lucas capítulo 24, 47, eles foram ordenados a irem para a cidade, ficaram na cidade orando, até que do alto fosse revestido de poder. Então, só no dia chamado dia de Pentecostes, que é a festa das colheitas, só naquele dia que o Eterno derramou do seu Espírito Imaculado sobre aquele rosto, sobre os seus servos que estavam ali orando, só a partir dali que agora eles levantam, ungidos, cheios do Espírito, para anunciar as boas novas de salvação, testemunhando do poder de Yahshua na salvação, na libertação, mediante os dons espirituais que lhes eram concedidos. Porquanto Kefa, quando estava pregando ali em Atos 2, ele disse para os que estavam ali com ele, que eles precisavam ser batizados, emergidos em nome de Yahshua Mashiach, e para todos pegar os perdoados, e receberiam o dom do Ruach HaKodesh, que é o dom do Espírito Imaculado do Eterno. Sendo os dons espirituais, assim, então, propriedade do próprio Espírito Imaculado. Por isso que os dons só podem ser dados pelo Espírito, né? Só o Espírito Imaculado do Eterno que pode nos ser vestido dos dons, né? Ou chamado também de Espírito do Eterno. Eles só serão dados, os dons só serão dados àqueles que recebem o Espírito. Quer dizer, ninguém pode receber os dons espirituais do Eterno se não receber, não tiver sobre ele o selo, o dom, o revestimento, o batismo, digamos assim, do Espírito do Eterno, do Espírito Imaculado do Eterno. Então vemos aí pessoas que não preenchem as qualidades, preenchem os requisitos para que recebam o batismo com
o Espírito Imaculado, e dizem serem cheios do Espírito Imaculado, dizendo eles cheios do Espírito Santo. Diz eles cheios de dons, que na verdade é um perigo, porque os dons espirituais, eles só nos serão dados pelo Espírito Eterno, o Espírito Imaculado do Pai, o Espírito da verdade. E esse Espírito só é dado a quem preenche os requisitos segundo a Escritura. Primeiro, você precisa guardar os mandamentos do Pai para receber o Espírito. Você precisa obedecer a palavra do Criador para você receber em você o selo do Espírito Imaculado. Você vê em Atos, capítulo 2, 5, versículo 32, diz que o Espírito Imaculado, ele é dado àqueles que lhe obedecem. Quer dizer, se você não obedece o Pai Celestial, não obedece a palavra do Criador, você não obedece a Torá do Eterno, você não pode receber o Espírito Imaculado do Pai. E quando nós vimos aí, em Yohanan, capítulo 14, no versículo 15, o Mashiach diz assim: olha, se vocês me amam, vocês estão guardando meus mandamentos. E quando vocês guardam meus mandamentos, isso ele no verso 16, do capítulo 14 de Yohanan, que é João. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, outro conselheiro consolador, semelhante a mim. Então, quer dizer, o Espírito Consolador é dado àqueles que guardam o mandamento. E o Mashiach disse que se vocês guardam meus mandamentos, então me amam. Me amam. E quem me ama, então será amado meu Pai. E aí ele diz: agora eu vou orar, vou pedir ao Pai. Ele, como homem, está orando, dizendo que vai pedir ao Pai, para que o Pai lhe conceda o Espírito Imaculado, que é o selo da promessa, que é o selo da principal dia da redenção. Então, esse selo também é chamado dom do Ruach HaKodesh, né? Em Atos 2,38 foi dito isso. Quando Kefa respondeu-lhe, quando fizeram a pergunta a ele, ele respondeu. Quando perguntaram a ele: o que devemos fazer, varões e irmãos, né? Então, ao ouvir a pregação de Kefa, a primeira mensagem do Novo Testamento, a primeira mensagem das boas novas de salvação, pregada por Kefas, que é Pedro, então, que chamam de Pedro. Então, quando eles ouviram aquela mensagem, eles tiveram arrependimento profundo e perguntaram então a Kefa e aos demais emissários que ali estavam. E Kefa, então, o que fazer? Então, Kefa lhe respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja imergido no nome de Yahushua ou Mashiach, para que os seus pecados sejam perdoados e receberão o dom do Ruach HaKodesh, dom do Espírito Imaculado. É mediante o dom do Ruach, do Espírito Imaculado, que o Eterno nos fortalece para a realização de sinais, prodígios, milagres e maravilhas, segundo a sua vontade. Quer dizer, se você não tiver o Ruach HaKodesh na sua vida, você não tem como realizar dons, porque os dons espirituais são pelo poder do Eterno em nós, o poder do Espírito Eterno em nós. Então, quando alguém opera um sinal, um milagre, aí sem estar cheio do Espírito, mas aparentemente ele operou um milagre, um sinal, ele teve visões, ele falou ali, curou alguém. Então isso é perigoso, porque pode estar vendo nele um outro espírito, que não é o eterno, mas sim o espírito de engano. Depois, se der tempo, nós chegaremos lá hoje. Então vamos ver aqui o texto de Hebreus capítulo 2, versículo 4. Esse texto, Shaul nos fortalece, nos dá uma mensagem muito maravilhosa a respeito do Ruach HaKodesh, da sua atuação em nós. Diz o texto seguinte: e foi o Eterno que os fortaleceu com sinais, prodígios e com muitos tipos de milagres, pelo selo do Ruach HaKodesh, segundo a sua vontade. Então veja bem, o Eterno, ele opera na minha vida, na sua vida, na vida daquele que crê. Ele nos fortalece, aumenta-nos a fé, ele faz nossa fé, ele atua em nós, com sinais, prodígios, e com muitos tipos de milagres, maravilhas, tudo pelo poder, pelo selo, quando nós somos selados, com o Ruach HaKodesh, com o Espírito Imaculado, com o Espírito puro do Eterno. E diz que o Eterno faz isso segundo a sua vontade. Então não é como nós queremos. Então vemos que, às vezes, entre pessoas que se dizem cheias do Espírito, ordenando ao Espírito fazer como ele quer. Ele determina o que vai acontecer. Lembro-me quando eu, no início da minha fé, nós íamos para cultos pentecostais, e lá ficávamos em oração, e ali o dirigente da oração dizia:
Fala, Senhor, em nosso meio. Fala, Senhor, em nosso meio. Hoje só vamos sair daqui quando ouvirmos a tua voz. Então ficava ali, insistindo, pedindo, e até que alguém ali se manifestava, dizendo que está cheio do Espírito, profetizando, falando mistério, falando língua. Aí todo mundo saiu dali fortalecido, pensando que ali tinha sido a verdade. Só que naquele momento, naqueles dias, nós, como muitos que lá estão lá ainda hoje, e como eu estava também, ainda não guardavam o mandamento, do Eterno. E conforme está em Elhana, capítulo 14, verso 15 e 16, ele vai dar o Consolador, o outro Consolador, que é o Espírito Imaculado, àqueles que guardam seus mandamentos, que lhe amam guardar seus mandamentos. Porque quem não guarda o mandamento não ama o Pai. E se o Espírito é Imaculado, os seus dons é dado àqueles que amam ao Pai. E a prova que amamos o Pai quando guardamos seus mandamentos. Assim sendo, precisamos conhecer alguns parâmetros dentro da palavra que capacita a pessoa que crê a receber o Espírito, ou ser o selado com o Espírito Imaculado do Eterno. Quer dizer, não é qualquer maneira, não é porque eu sei que chegou aí, creu e já foi recebendo o dom do Espírito Imaculado. Não, não é por aí. Precisamos conhecer alguns princípios, né? Vejamos aqui, segundo o texto de Atos 2, vimos lá todo aquele texto, né? De Atos 2, segundo o texto de Atos 2, está profundamente arrependido. Lá no Atos 2, 37, diz que eles estavam profundamente arrependidos quando eles perguntaram a Kéfas o que fazer, e Kéfas respondeu que tem que ser batizado, emergido, e após ter os pecados perdoados. E após ter os pecados perdoados, eles receberiam o dom do Ruach HaKodesh. Então, aqui uma prerrogativa, uma característica daqueles que estão buscando o Espírito realmente estar profundamente arrependido. E o que é arrependimento profundo? É odiar o pecado, abandonar o pecado, é dizer não para o pecado. Vemos pessoas que dizem se converter, que dizem que aceitou a fé lá no Deus deles, e de repente continuam na igreja, no meio da congregação, tão sujo, tão antigo como antes, como uma velha criatura, cheia de pecados, cheia de erros, cheia de todo tipo de mazelas espirituais, e estão lá dizendo que estão cheios do Espírito. Quando na igreja estão cheios do Espírito, falando língua, televisão, falando língua, sapateando, militando sinais, e ao sair dali a vida dele é um fracasso, ou na verdade a vida deixar um fracasso em si. Então precisa, para que nós tenhamos uma capacidade de receber o selo da promessa em nós, o Ruach HaKodesh, dando-nos os seus dons preciosos, que espirituais para realizar a obra dele e nos fortalecer na fé para nos edificar, é necessário ter em nós um profundo arrependimento e ter os pecados perdoados, né? Pois diz, perdoar-nos em nome de Yahshua, o Mashiach. Quer dizer, por quê? Porque não é o batismo em si que vai te capacitar para receber os dons do Espírito Imaculado, não. Porque tem pessoas que se batizam e o pecado do mesmo jeito. É ter os pecados perdoados. E esses pecados são perdoados em nome de Yahshua, o Mashiach. Só esses pecados são perdoados quando você tem em seu interior um sentimento que leva você a ter um arrependimento profundo. Você chamar, você está sentindo como que arrasado, destruído internamente pelo teu pecado. Então, quando essa pessoa vai para o Mashiach, para Yahshua, com o coração quebrantado, com o seu interior arrasado, arrependido de todos os seus pecados, e busca nele o perdão dos pecados mediante a remissão em nome do Yahshua, então essa pessoa agora vai receber o dom do Ruach HaKodesh, conforme está em Atos 2. Após a pessoa estar verdadeiramente arrependido, o Espírito é dado aos que são obedientes ao Eterno. Conforme já mencionamos o texto, de Atos 32 diz o seguinte: e nós somos testemunha dessas coisas, como também o Ruach HaKodesh, que o Eterno concedeu aos que o obedecem. Então vemos também que o Ruach HaKodesh, que é o doador dos dons espirituais, os dons espirituais é do Espírito, só dá a ele distribuir a nós como ele quer, da maneira que ele quer, a quem ele quer. Então só ele julga quem está capaz de receber os seus dons ou não. Então, mas é necessário
que essa pessoa tenha, tenha recebido o dom, o perdão dos seus pecados, tenha recebido o perdão dos seus pecados e seja obediente. Vamos dizer, nós testemunhamos dessas coisas, como também o Ruach HaKodesh, que o Eterno deu àqueles que lhe obedecem. Precisa obedecer. Tem os pecados perdoados e obedecer mediante arrependimento profundo. Então, esse obedecer significa converter-se. É o que estava lá em Atos capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos e convertei-vos, né, para ser apagados os nossos pecados. Então, só com os pecados apagados é que a pessoa, a criatura, o homem ou mulher, tem as condições espirituais de receber os dons espirituais, o dom do Espírito. Porque em pecado, o Espírito não pode atuar em nós. Mas o obedecer a quê, né? Esse obedecer a quê? Em que sentido devemos obedecer? No capítulo 14 de Johanna 15,16, como já nos foi dito, que precisaria eles obedecerem aos mandamentos. E aí, quando a pessoa obedece aos mandamentos, então o que acontece? Yahushua, o Mashiach, lhe envia ali, ele como homem, oraria ao Pai, para que o Pai viesse. Agora, ele entronizado, como o Pai que é, ele é quem envia. Então, é preciso que haja em nós o que está na sua palavra, a obediência, amor a ele e a obediência aos mandamentos. É porque é o Espírito puro do Eterno, Imaculado, que distribui os dons espirituais, amados. E com isso ele faz como ele quer. Não adianta nós ficarmos aí querendo fazer a coisa do nosso jeito, porque o Espírito Imaculado é que distribui nós como ele quer e a quem ele quer, e da forma que ele quer. Você, às vezes, chega na igreja e o pastor diz, hoje vai haver milagre aqui. Então, quem está tratando que vai haver milagre? O pastor, a pessoa está lá na frente. Quem sabe se vai haver milagre, vai haver bênção ali, é o Espírito Eterno. Então, essas igrejas que dizem isso, que os pastores dizem isso, hoje vai haver milagre aqui, hoje vai haver profecia aqui, hoje vai haver revelações aqui. Então, ele está determinando ao Espírito dele a fazer o que eles querem. E, na verdade, nós estamos ali na igreja para direcionar o Espírito, e sim, para que o Espírito nos direcione, nos capacite. Nós estamos ali apenas para nos arrependermos, nos humilharmos e obedecer a sua palavra. Quando isso acontece, então nós estaremos aptos a receber em nós os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 e 11. Vamos ler o 4, depois o 11. Verso 4. E há diversidade de dons, mas o Ruach o que os concede é o mesmo. Mas é um só e o mesmo Ruach, esse é o verso 11, que atua em todas essas manifestações, distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Então vimos aqui, amados, que primeiro há vários dons, diversidade de dons, né? Mas o mesmo Ruach, é o mesmo Ruach que ele concede a cada um conforme ele quer. Então diz, o Ruach que os concede, que dá os dons, é o mesmo. Mas é um só e o mesmo Ruach do versículo 11, que atua em todas essas manifestações. Pode ser a cura, pode ser a falar de língua, pode ser as revelações, visões, profecias, interpretações, todos aqueles dons que estão ali no capítulo 12, vão estar ali, mas quem vai atuar ali é o Espírito Imaculado do Eterno, o Ruach HaKodesh. Né? Então não adianta eu chegar e determinar, vou falar para você, eu tenho uma mensagem para você, estou ouvindo isso aqui. Não adianta o homem chegar e colocar-se no lugar do Eterno, e falar coisa que o Eterno não mandou. Porque a palavra diz, vai daquele que diz assim, diz o Eterno, sem que o Eterno tenha mandado ele falar. E Shaul nos admoesta a buscar com zelo os dons espirituais. Pois, na verdade, hoje existe uma bagunça tremenda acerca deste assunto. E buscar com zelo os espirituais, como é que é esse zelo? Obedecendo a sua palavra, procurando os melhores dons, como está no versículo 31 do capítulo 12 de 1 Coríntios, diz, por isso, procure com zelo aos melhores dons, os maiores dons, são melhores dons. A minha Bíblia diz os maiores dons. Então, quais são os dons maiores? Aqueles de mais edificação, aqueles que mais lhe capacitam, aqueles que têm mais uma ênfase maior. Né? O Ruach que nos concede os dons é o próprio Yahushua. Por isso que ele diz que se ele não fosse
Urua não vire ele seu lugar. Então, o Hamashia, que é o Yahushua Hamashia, disse-nos isso. E em Efésios 4:8, Shaul continua dizendo para nós: por isso foi dito, depois que ele subiu às alturas, levou o cativeiro, e Deus deu-nos aos seres humanos. Então vimos aqui, amados, que só depois que o Mashiach sobe às alturas, é que ele leva no cativeiro, ele levou sobre ele nossos pecados, ele perdoa nossos pecados, nossas enfermidades, a nossa vida de descaso, na verdade, nossa vida de mentira e erro, ele levou com ele daqueles que creram, né? Ele levou sobre si, e ele aí, aqueles que estão libertos, porque a sua carga de pecado, o Mashiach já levou, gravando ali no madeira em nosso lugar. Então diz que ele levou o cativo, foi aí. E aí, na sua ascensão, após ele ascender aos céus, ele derrama do seu espírito sobre a congregação, e aí ele deu dons aos seres humanos. Os dons espirituais foram dados pelo Eterno à sua congregação, visando um fim proveitoso. 1 Coríntios capítulo 12, 17 foi dito isso, e diz o seguinte: a cada um, porém, é concedida uma manifestação particular do Urua para o bem comum. Quer dizer, os dons espirituais, eles nos são dados para o bem comum, não é apenas para uma pessoa em si. Também não é só uma pessoa que pode receber os dons espirituais da congregação. Todo aquele que busca, recebe os dons espirituais. Todo que busca o Espírito, que busca o selo da promessa, que busca o batismo com o Espírito eterno, eles vão receber dos seus dons maravilhosos, para a edificação da sua fé e para o bem comum da congregação. Ali uns oram pelos outros têm revelação uns com os outros têm mais fé que outros têm visões e revelações. Então, é uma associação, é um trabalho em conjunto de pessoas buscando o poder do Eterno em suas vidas, e o Eterno trabalhando a vida dos seus servos. Este bem comum é o aperfeiçoamento dos que hão de ser salvos. Então, quer dizer, qual é a função dos dons espirituais na igreja? Edificar, aperfeiçoar, preparar o coração e a vida daqueles que hão de ser salvos. Então, hoje entende-se que nas igrejas o dom do Espírito Santo é para, como diz eles, é para falar em línguas, é para ter visões, é para profetizar, é para ter visões falsas, mentirosas, profecias falsas que o Eterno mandou falar, que o Eterno não está ali. Porque, em primeiro lugar, como falamos já nessa mensagem, os dons espirituais são dados pelo Espírito Imaculado do Pai, pelo Espírito Eterno. E esse Espírito Eterno só é dado a quem guarda os mandamentos. E alguém dirá para mim: mas na casa de Cornélio, lá em Cesareia, estavam lá ouvindo, e depois eles foram batizados com o Espírito Imaculado, né? Bom, por que eles foram batizados? Porque o Cornélio, ele já era um homem temente, ele guardava os mandamentos, ele era tão temente que quando ele orando ao Pai, o Eterno deslocou seres celestiais a estar com aquele homem. Então aquele homem estava na presença do Criador. Então, apesar de ser um gentil, mas ele estava com sua vida na presença do Criador. Até porque para o Eterno não tem acepção de pessoas. Então vimos aí que é preciso que haja em nós uma busca pelo Espírito Eterno para que haja aperfeiçoamento da nossa fé. Por que as igrejas, os crentes em particular, não estão aperfeiçoados para a vida eterna? Por faltar neles, por faltar nas pessoas, os dons espirituais, por faltar neles a manifestação do Espírito Imaculado do Pai. Então vimos agora que o selo da redenção, o selo com o Urua da Kodesh, é para o dia da redenção. Então a finalidade maior de sermos selados com o Espírito Imaculado do Pai é a nossa redenção. Agora, quando você é uma pessoa selado, revestido, batizado com o Espírito Imaculado do Pai, ele vai habitar em você, ele vai estar em você. Então você agora está propenso a realizar milagres, porque o Espírito Imaculado do Eterno está em você, os dons espirituais estão em você. Aí você fala línguas, aí você tem visões. Agora, que língua você vai falar então? Essa língua hoje do neopentecostalismo, que não se entende o que diz, não. Aí vai falar a verdadeira língua, dom do Espírito, dons espirituais, que é a língua lá de Atos capítulo 2, dons idiomáticos. Você fala uma língua que você não conhece, você nunca ouviu falar. Você, de repente,
de acordo com a necessidade, o Ruach HaKodesh te usa para falar em alemão, que tu nunca falou alemão, tu nunca estudou alemão, te usa para falar espanhol, francês, tu nunca ouviu essas línguas. Então, tu fala aquela língua pelo poder do dom espiritual, do Espírito Imaculado que está em você. Aí é o dom de língua. Aí tu fala conforme o Espírito concede que fala, e dentro de uma necessidade logo no momento. Não é apenas preencher o ego de quem quer ser, vai dizer, é porque eu sou mais santo que você, porque eu falo língua, eu sou mais alto que o Espírito Santo, eu tenho os dons, tenho tantos dons. Não, ninguém tem dons. O pecador não tem dons, os dons são do Espírito Imaculado. E ele concede a cada um conforme ele quer para o que for útil, visando o fim proveitoso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, fala isso, que aí o dom do Espírito é dado a cada um, de nós visando um dom proveitoso. Então, que proveito tem, se é no caso um dom só para o meu proveito próprio? Que proveito tem, na verdade, se no caso eu começar a falar língua para pessoas que falam o meu próprio idioma? E que idioma é esse que eu estou falando? Ninguém entende. Então, não tem nenhum proveito. Então, o proveito é quando eu falo para uma língua estranha, para pessoas que falam a língua estranha que eu estou falando. É estranho para mim, porque a língua é estranha para quem está falando. Depois de outra palestra, nós vamos dar uma palestra explicando com mais clareza a questão do falar de língua de Atos capítulo 2. Mas vamos por aqui. Então, conforme a carta de Efésios, capítulo 4, versículo 12 e 13, Shaul diz o seguinte: tendo em vista o aperfeiçoamento dos céus escolhidos para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Mashiach, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho do Altíssimo, e alcancemos a maturidade conforme o nível estabelecido pela perfeição do Mashiach. Então vemos aí, amados, que a finalidade do Espírito em nós, do batismo, do selo do Ruach em nós, é levar nós a nos tornarmos maduros, a maturidade, dar-nos entendimento, dar-nos compreensão, e estabelecer em nós um nível de perfeição igual ao do Mashiach. É essa a finalidade do Espírito, do selo do Ruach HaKodesh em nós, né? Então o apóstolo Shaul diz aqui, que até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, fé variada, a fé tem que ter unidade. Unidade está uma fé no mesmo princípio, no mesmo propósito, no mesmo entendimento. Você vê que hoje cada congregação tem uma fé diferente. Cada pessoa dentro da própria congregação tem pessoas que têm fés diferentes, fés variadas. Não chegaram à unidade da fé. Por quê? Porque não tem a atuação, não tem o agir do Espírito Imaculado do Pai, ali com o mesmo propósito, com o mesmo finalidade, mesmo porquê, a mesma razão de ser. Então, a finalidade temos o batismo, o selo do Espírito em nós, é o aperfeiçoamento dos escolhidos para a obra do ministério e para a edificação do corpo, né? Do Mashiach, que é aquele rote dele, a Kenésia, né? No caso, a igreja, a congregação. Shaul diz que o Ruach, que distribui a diversidade, a variação de dons, os vários dons e ministérios em sua Kenésia, que é a igreja, é o próprio Eterno. Vimos atrás ali que era o Yahweh, o Mashiach. Aqui já em 1 Coríntios, capítulo 12, 5 e 6, vai dizer para nós que é o próprio Eterno, que é o Ruach HaKodesh, que está distribuindo os dons em nós. Então, na verdade, outro você vai dizer que esse Ruach é o Mashiach, Yahweh Mashiach. Mas vamos ler o texto, 1 Coríntios 12, 5 e 6, que diz: e há diversidade de ministério, mas o eterno que servimos é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo eterno que opera tudo em todos, de operações. Então vimos aí, examinando minuciosamente a Bíblia, veremos que os dons são dados pelo próprio o Altíssimo, que ele que é Espírito, e Alhana, capítulo 4, verso 24, diz que o Eterno, o Altíssimo, é Espírito, e esse Espírito que vem derramar sobre nós os seus dons espirituais, para a edificação do seu corpo na terra. Né? Mas alguém diz, mas aí é outro Espírito. Não, em Efésios capítulo 4 diz que só um Espírito. Não há dois Espíritos, três Espíritos, vários Espíritos, há um só Espírito.
Você pega aí Efésios 4, do versículo 4, 5 e 6, você vai encontrar que era só um Espírito, um só Salvador, um só Altíssimo, só Pai de todos, né? E aqui em Tiago 17 diz o seguinte: todo bom ato de adoção e de todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai que fez as luzes celestiais, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, todos os dons, todas as datas, todas as perfeições, tudo que é bom, toda doação boa que vem do alto, vem de quem? Daquele Pai que fez as luzes celestiais, que chamam Pai das luzes, em quem não há mudança. Quer dizer, o eterno lá do princípio, da criação, do princípio lá na igreja, o eterno de hoje é o mesmo. O Espírito, o Ruach HaKodesh aí, é o mesmo, não há outro Espírito, né? Muitas vezes nos é mostrado que Yah, o Pai, Yahushua, o Filho, é o Ruach HaKodesh. E a Bíblia diz que ele é o único e o mesmo ser. Ou seja, o Pai Celestial, que é o Yahweh, Yahushua, que é o Filho, e o Ruach HaKodesh, que é a chamada em terceira pessoa da Trindade, como está aí fora, é o único e o mesmo ser. Não são três, não são quatro, não são dois, são apenas um. Em Romanos capítulo 11, versículo 29, diz que os dons e a vocação do eterno, quer dizer, os dons e as vocações nascidas recebidas é do eterno. É do eterno. Já em Efésios 4:8, diz que Yahushua que subiu ao alto deu dons às pessoas. Então, afinal, quem é que dá os dons? É o eterno, o Pai ou é Yahushua o Filho? Se é que um é um e o outro é outro. Segundo a tendência religiosa da trinitariana, das igrejas trinitarianas. Porém, dentro das Escrituras, os dons é dado pelo único ser, o Criador eterno, Yahweh dos exércitos, Altíssimo dos exércitos. E esse ser é Yahushua, que subiu alto e deu dons aos homens. Então, em Hebreus 2:4 vai dizer que os dons do Ruach HaKodesh. Então, nós temos aqui os dons de vocação são do eterno. Temos que o Yahushua, mas subiu alto é quem deu dons aos homens. E temos os dons do Ruach HaKodesh. Estamos falando de três seres aqui, três pessoas diferentes. Não estamos falando de mesmo ser. Não, só que ele aparece aqui como eterno Criador, ele aparece aqui como Yahushua, o Salvador, parece que o Ruach HaKodesh, o Consolador. Então é isso que aparece na Escritura. É uma trindade de atributos, de ações, de operações, não de pessoas, como é ensinado aí fora no sistema religioso apóstata dos dias atuais, né? Aqui a expressão correta é um só ser, e não que são um só ser. Isso por falar de um único ser, e não de um composto de 2 ou 3 seres divinos, pois aqui diz que um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, né? O mesmo Pai, o mesmo Salvador, o mesmo Criador realiza todas essas coisas. Isto deita por terra, de uma vez por todas, a ideia de uma suposta trindade divina, ou seja, de um Criador composto, né? De um Criador que está dividido em Pai, em Filho e Espírito Santo, como é pregado nas religiões apóstatas. Porém, nós precisamos entender que tanto o Criador, o Salvador e o Conselheiro Consolador, que é o que nós pregamos hoje, é o mesmo ser, né? Ele criou ali em Gênesis capítulo 1, versículo 2. O Espírito Eterno está lá, criando todas as coisas. Quando nós vemos aqui, na verdade, que quando chegamos no Novo Testamento, na Brit Hadashah, esse Espírito é o próprio Mashiach, que está habitando naquele corpo, carne gerado dentro de Miri. E o restante dos textos que nós usamos de estudo vai dizer que o Ruach HaKodesh é o próprio Eterno. Johanna 4, verso 24 disse isso, que o Eterno é Espírito, Yahweh é o Espírito Eterno. E esse Espírito Eterno, ele é único. Efésios 4, de 4 a 6, nos deixou essa verdade bem contundente. Que o Eterno nos abençoe, nos ilumine, nos dê esse entendimento, para compreendermos, na verdade, acerca dos dons espirituais
E depois falaremos mais sobre cada dom, especificamente o chamado dom de língua, hoje usado por tantas pessoas sinceras, de boa índole, de boa mente, com bom entendimento, mas que estão sendo usados de forma errada. Então, nós queremos falar para os amados alguma palavra esclarecedora para as pessoas também fiquem mais atentas e não se envolvam em tanto erro, porque isso também pode caracterizar blasfêmia contra o Espírito eterno do Pai Celestial. Que Deus nos abençoe, em nome de Yahshua, nosso Salvador.